Difusora Pantanal. Editorial. O secretário da Receita Federal, Marcos Cintra, nomeado pelo presidente Jair Bolsonaro, deu mais uma bola fora e indispôs o capitão com todas as igrejas deste país. Ele disse que o governo passaria a cobrar impostos das igrejas e a excomungação dele do próprio Jair irrompeu o Brasil como fogo num palheiro. O presidente Bolsonaro precisa alinhar o diálogo do seu governo. Se não fizer isso, vai passar os 4 anos sem sair do lugar, se ocupando em desmentir aquilo que dizem que é da sua ordem e no meio de intrigas palacianas que uma hora envolve os seus filhos, outra o seu vice, outra ministros diretos, como o Sérgio Moro e agora o Marcos Cintra da Receita Federal. Tudo isso está desgastando a imagem do presidente a ponto de, se assim continuar, daqui a pouco o presidente, falando ou não, ficará tudo do mesmo tamanho. O Bolsonaro precisa seguir a liturgia do cargo. Quem está na presidência não pode se dar ao luxo de virar arroz de festa, bananinha de feira, onde todo mundo chega e aperta para ver se está no ponto. O capitão precisa selecionar suas falas e a de seus comandados. Precisa deixar de discursar de improviso, como faz, porque o improviso leva o homem aonde ele não deseja ir, e nem ficar pegando o telefone comum para ficar ligando para as pessoas que ele conhece. A presidência é muito maior que tudo isso, e presidente é eleito para solucionar, dar diretrizes e rumos e não ficar desmentindo coisas que ele próprio às vezes não diz, ou para ficar chamando presidentes de estatais para ouvir desaforos, como aquele dito pelo presidente da Petrobras, que, perguntado sobre quem mandava na bagaça, teria respondido para o presidente: na Petrobras o senhor não manda, porque lá o governo é minoria. Perdeu-se a oportunidade de fazer tudo via assessoria e já ter criado uma diretriz sobre preços do diesel, álcool e a gasolina. Ficou pior a emenda que o soneto. O presidente esbravejou com o aumento de 6%, segurou o aumento por algumas horas, contentou os caminhoneiros, mas 2-3 dias depois teve que voltar atrás, engolir o preço que a Petrobras queria, e aí explodiu tudo: diesel, álcool, gasolina, etc. Palavra de presidente não precisa ser imediata, mas funciona como palavra do rei, que depois de ser dada não volta atrás. Isso é o que sustenta a credibilidade do governante, e é justamente o que o nosso capitão Jair está perdendo. Quando o secretário da Receita Federal falou de novos impostos, inclusive sobre os dízimos, abriu uma brecha profunda no relacionamento entre Bolsonaro e as religiões. Ontem, percebendo o erro do que fora dito em entrevista à Folha de São Paulo, o presidente correu para as redes sociais e voltou atrás, dizendo que em seu governo não serão criados novos impostos. Ele desmentiu o secretário da Receita Federal, fez as pazes com as igrejas, mas abriu outra brecha desnecessária para o seu governo, porque os economistas dizem que se o governo federal não trouxer de volta um imposto ou fazer urgente a tal reforma tributária, criando o tal de IVA ou uma CPMF, o Brasil não terá dinheiro para cobrir rombos
ou fazer caixa para investimento. Por isso é que o Brasil está parado. É como alguém que comprou um carrão e não tem dinheiro para abastecê-lo e nem mantê-lo. Esse é o retrato que estamos vivendo dessa era bolsonariana. E aí chega o Lula, lá da cadeia em Curitiba, e diz: nosso país está sendo governado por um bando de malucos. Bolsonaristas revidaram as palavras do Lula, dizendo pelas redes sociais que bolsonarianos podem ser malucos, mas não são bêbados, referindo-se ao fato de que o Lula gosta de tomar umas canjibrinas e não nega. Eu observaria, sem ser evidentemente partidário do Lula, mas tendo a consciência de que na época dele o povo até viveu melhor, que bêbados podem curar a bebedeira e ficar sóbrios. Em compensação, contra a maluquice, não tem jeito. Já viram uma questão psiquiátrica. No meio desse jogo de palavreados e ofensas, ficamos nós, povo brasileiro, assim como fica o marisco entre o mar e a rocha. Me perguntaram ontem qual seria a solução para todo esse impasse. E eu respondi: sabe rezar? Então reza. Bom dia.